Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Govcast. Do jeito que a gente gosta, leve, direto e descomplicado. E o nosso convidado de hoje é o prefeito de uma cidade vizinha aqui de Curitiba, uma cidade muito importante e é um polo industrial muito significante aqui da nossa região. Seja muito bem-vindo, prefeito Gustavo. Bom, primeiramente, bom dia, satisfação estar aqui no Govcast, juntamente com a Priscila, com a Vitória, para nós podermos uma oportunidade, né, podermos falar um pouco da nossa cidade de Araucária. E para começar, a gente vai entregar um presente especial feito para você, prefeito. Que bom, muito obrigado. Quando a gente for te visitar, tomar um café lá e você vai usar a caneca do Govcast. Ah, legal, personalizado. Doutor Gustavo, como todo mundo te conhece lá, né? Na verdade, o pessoal, pela advocacia, na verdade, mais dos costumes, né, porque doutor mesmo é quem tem o título de doutorado, né? Uhum. Então, como eu sou advogado e sou engenheiro, mas no meio da advocacia tem essa questão entre juízes, promotores, advogados, né? Então ficou esse, podemos assim, apelido, né? Doutor Gustavo ficou conhecido dessa forma. Mas agradeço. Caneca personalizada, muito bonita. Que show. Gustavo, você costuma falar que se sente um filho de Araucária. E eu tenho certeza que não é só por ter nascido em Araucária, mas sim por ter criado uma vida, ter uma história, né, com a cidade. Quando você era adolescente, criança, você já teria se imaginado chegando na gestão da cidade? Olha, alguns anos atrás, quando bem adolescente, a gente até passando na frente da prefeitura, uma vez eu falei para um amigo meu, um dia eu vou vir aqui, vou virar prefeito da cidade. Mas sabe aquela... Jogou pro universo. Casual, né? Você passando, mas Sim. com a menor de idade ainda, acho que, sei lá, tinha uns 15 anos, então você não tem maturidade suficiente, né, para entender o que era política, nada, né? Então, falei aquilo, depois até uma vez me recordei, né, com esse amigo meu que encontrei ele me falou isso depois ou no período da campanha, ou após campanha, mas, assim, passados anos, então a gente foi construindo ali um caminho e eu sempre deixei bem claro, olha, se for para ser, vai ser, né, se for da vontade primeiramente de Deus, vai acontecer. E, lógico, a gente tem que fazer a nossa parte também, se preparar, conversar com a população, né? Que realmente é um desafio diário, né? Você tocar qualquer cidade que seja de pequeno, médio, grande porte, os problemas são os mesmos, né? E, lógico, estruturas maiores, que nem uma cidade que nem a capital, você tem mais gente, mas mesmo assim é um grande desafio, né? Então, desde adolescente, a gente já pelo menos pensava nessa questão em ser prefeito. Ah, já vinha aquela vontade, não foi algo assim que você caiu de paraquedas, porque muitos chegam numa cadeira e nem sabem como aquilo aconteceu, mas aconteceu. Ao longo desses anos, a gente vem acompanhando, sim, a política em Araucária, em outros lugares, né? Eu sempre gostei de política, mas, primeiramente, meus pais sempre me cobraram muito antes de estudar, acima de tudo, né? Então, eu estudei em Araucária do pré, na época até a quarta série, que ainda era no tempo ainda de primeiro grau e segundo grau. Hoje é ensino fundamental e médio, né? E depois vim estudar aqui em Curitiba, saía todo dia lá em Araucária, vinha no Marista aqui no Santa Maria. Então a gente acordava, eu e meu irmão mais velho, tem um irmão mais velho hoje que é médico, é professor da Universidade Federal do Paraná aqui, e é médico do Hospital das Clínicas. Uhum. Então como ele é 6 anos mais velho que eu, ele acompanhava eu junto, que eu era pequeno, né? Mas nós dois de menor, pegávamos o ônibus cedo, acordava às 5 horas da manhã, pegava o ônibus da Araucária às 5h35 no ponto ali perto da casa da minha mãe, e para chegar aqui em Curitiba, pegar o outro ônibus para ir até perto do Parque São Lourenço, no que era o NEEL ainda, o Marista lá, o Santa Maria, né?
E ao longo desses anos, a gente vem acompanhando também, paralelamente a isso, a política, porque eu tive um tio meu em Araucária, foi vereador muitos anos, o ex-vereador Tito, e a gente de pequeno também já veio se acostumando com essa questão da política, né? O que era, enfim, ele como vereador, um outro tio Algo meu... atípico para a época, né? Porque antigamente não era todo mundo que tinha essa vontade, que queria se envolver e saber. Diferente de hoje, com as mídias sociais, né? Que todo mundo tá de por fato, dentro de tudo, né? Então era algo realmente era já um chamado. A gente imagina assim para tua vida, para você vir para o cenário político, né? Como você bem mencionou, mídia não tinha nada, não tinha celular, né? Você não tinha a facilidade hoje da informação. E a gente acompanhava então a política dessa forma no dia a dia, né? Nas férias, eu estava lá na casa da minha avó, junto lá com esse tio meu, então ele saía muito, enfim, a gente acompanhava o dia a dia. O outro tio meu foi vereador, esse já é falecido, o Carlinhos Meri, foi vereador muitos anos na cidade de Telêmaco Borba, também a gente acompanhava às vezes a rotina dele. O filho dele, o meu primo Luciano Meri, foi prefeito da cidade de Congonhas. Já tá na família, já tá no DNA. Já entendemos, não tinha como fugir. Daí esse primo meu foi prefeito 2, 3 vezes da cidade de Congonhas, no norte do Paraná. Então a gente sempre foi acompanhando, né, essa movimentação política, e na cidade nossa também, né, em Araucária. Então a minha mãe, né, meus avós maternos são de Araucária, minha mãe de Araucária, então a gente sempre acompanhou essa questão política dessa forma. E aí eu acho que tudo isso vem somando, né? Sim. Então a política ela é um dia a dia assim gostoso, né? De você dinâmico, né? De você falar sobre a política, vivenciar o dia a dia, né? Os desafios são enormes, né? Os desafios até para Araucária também, que é uma cidade, como a Vitória falou, bem industrializada. Ela é considerada a capital da indústria aqui no Paraná, né? Araucária, hoje é uma das cidades mais... O nosso polo industrial é o maior polo industrial aqui da região sul e do estado do Paraná, com certeza, né? Então, o Araucária, ela contribui muito para o estado do Paraná. Então, só para você ter uma ideia de dados, tem aquele valor, o que era o conceito do valor adicional fiscal, VAF, né? Que agora com a reforma tributária vai mudar até nomenclatura, tudo. O estado gerava algo em torno de um pouco mais de 300 bilhões, só a Araucária gerava mais de 50 bilhões. Nossa. Por que isso? Nós temos lá a refinaria, a Petrobras, né, presidente Getúlio Vargas, e várias empresas de grande porte, né? Pode citar aqui CSN, Valmet, empresas de tecnologia como a Novo Neses, que era a antiga Novo Zaimes. Então nós temos um pool muito grande de indústria na cidade de Araucária, são mais de 900 indústrias. Olha. Então é um polo muito forte e continuamos desenvolvendo, né, atraindo novas empresas, porque se a nossa vocação hoje é industrial, nós não podemos parar, né? Nós temos que continuar avançando e evoluindo, né? Com certeza. E como que vocês imaginam hoje lá, vem essa questão da reforma tributária, esse cenário? Você acredita que ele vai ser um vilão da arrecadação ali municipal de Araucária? Olha, é uma boa pergunta, Priscila, porque a reforma tributária como um todo, para Araucária, ela vai ser prejudicial. Uma das cidades que mais vai sofrer com a reforma tributária é Araucária. E por que isso? Porque o conceito agora, onde vai se recolher o tributo, é onde você consome. E Araucária, como tem a refinaria, as distribuidoras de combustível, gera muito combustível derivado do petróleo. Então, logicamente que nós consumimos muito pouco os derivados do petróleo, seja gasolina, óleo diesel, entre outros, consome-se em todo o sul do país, que vende a refinaria Getúlio Vargas. A presidente Getúlio Vargas, ela abastece todo o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma parte de São Paulo e uma parte do Mato Grosso do Sul. Então você veja, você tira esse imposto daqui e você acaba no destino. Então a Araucária, como ela tem uma dependência muito grande, a gente vai sofrer. Por isso que até esse mês agora, nós vamos ter um seminário com várias pessoas em Araucária para falar sobre a reforma tributária, e além de estudarmos todo esse assunto, estamos trabalhando para a gente poder minimizar
os efeitos, né, do impacto da reforma tributária na nossa cidade, em que pese que tem todos os dispositivos, tem algumas discussões ainda, mas nós queremos levar, Se antecipar. É isso que eu ia perguntar, para se que estavam nós não fazendo algum movimento já para minimizar esse impacto. Ou estamos... tentar fortalecer outra ponte dentro do município, que seja ali o turismo, para compensar, enfim, né? Porque realmente acredito que um dos municípios, a gente já tinha até pensado nisso, que vai sofrer muito, é Araucária, justamente pela demanda, tanto de indústrias, né? E outra coisa, é importante também que vocês, como uma cidade importante, uma cidade que tem essa visibilidade, também entrem na discussão desses dispositivos que ainda não estão formados, né? Porque existem vários fóruns, inclusive em Brasília, que recebem os gestores de outras cidades para falar, os advogados que estão ajudando, né, na confecção dessa lei. Então, eu acho que é importante vocês também se posicionarem, porque eu tenho certeza que outras cidades também vão sofrer como vocês. Tem. Mas nem todo mundo tem essa coisa de ir atrás, correr e querer se manifestar, né? Inclusive, eu até corrigi aqui, não sei se você conhece a Fisco, que é a Associação dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais do Paraná. Eles já vêm fazendo eventos voltados para a reforma tributária em vários municípios, então o Paraná está sendo pioneiro. Então, os municípios do Paraná estão trabalhando, estão correndo atrás para defender a questão da reforma tributária. Inclusive, acredito, acho que semana que vem tem um evento em Foz do Iguaçu. De repente, eu não sei se teu time está por dentro, participar, porque, inclusive, o deputado Raul, que ele que é o que desenhou essa reforma tributária, está sendo questionado, participou do último evento, que eu não lembro agora, acho que foi em Jaguariaíva, participou lá, esteve presente. Então, eu acho que é muito importante a pasta tributária dos municípios estar presente e participar, e já desenhar junto isso. Isso, nós temos acompanhado o cenário como um todo, né, indo também na CNM, em Brasília, conversando com a bancada dos nossos deputados do estado do Paraná, através até do líder da bancada, tanto o deputado Toninho, como o próprio deputado Jacobo, entre os outros deputados, né, porque é um interesse em comum sobre isso, mas também a gente tem conversado com algumas pessoas do estado do Paraná, que, como você bem ressaltou, Priscila, o estado realmente já está bem mais preparado, podemos dizer assim, dentro de um contexto a nível nacional, e já se largou na frente, para que nós possamos minimizar. Então, o efeito ele pode ser, só para título de curiosidade, vamos supor, um orçamento que nós temos hoje, uma previsão de 2 bilhões para a cidade de Araucária, ele afetaria em 500 milhões. Então, você veja, é 25% do orçamento que você perder, né? É muito expressivo. Então, nós vamos precisar se reajustar, se remodelar dentro da cidade, né? E buscar, como você falou, buscar outras fontes, fortalecer, às vezes, o comércio local para o nosso consumo local. Isso passa por vários setores, desde a questão da habitação. Hoje, a Araucária, para algumas empresas que tem muitos... Pegar lá a empresa que nem a Valmet, ela tem muitos engenheiros, mas eles ainda preferem, muitas vezes, morar na capital ou outra cidade que tem que oferece um pouco mais de lazer, de moradia. Então, é isso que nós estamos correndo atrás, para que nós possamos também levar para dentro da nossa cidade mais áreas, não só área de lazer, mas espaços, né, que as pessoas possam atrair outros investimentos, como um Alphaville, para que as pessoas possam ali... Já pensou Alphaville, Araucária? Querer ficar na nossa cidade, né? Lá. Não, e Araucária é uma cidade muito bonita, que além dessa parte dessa parte industrial, também ainda tem aquele senso de comunidade muito grande, né? Porque as famílias lá são famílias mais coloniais que tem ali em Araucária, já foi alguns muito bons. Nós temos ali até ontem nós estávamos conversando com o pessoal do turismo rural, do Caminhos do Guajuvira. Então, nossa área rural também é uma área muito bonita, tem a rota das represas agora, que tem a represa do Passaúna, a represa do Rio Verde. Então, são áreas que podem ser exploradas mais com o próprio turismo, e a gente fortalecer, né, esse comércio, esse consumo. Então, nós temos áreas muito bonitas, nós temos moradias boas, mas a gente pode oferecer também para essas pessoas que
que querem ter podemos dizer, uma moradia com um padrão mais elevado, também oferecer esse ambiente para eles, para que eles fiquem na cidade, né, consumam na nossa cidade aquilo que eles muitas vezes ganham, né, da empresa, do seu salário, que fique dentro do município. Então é um desafio, né, para todos nós, e a gente oferecer esse ambiente, né? Então, para os empresários hoje, nós temos chamado, conversado, agilizado muito o processo, que era uma burocracia muito grande, questões de licenciamento ambiental. Então não quer dizer que nós vamos fazer de qualquer jeito, mas nós temos que fazer com mais rapidez, mais eficiência, mais eficácia, para que essas pessoas, quando vão fazer um empreendimento, não fiquem aguardando 1 ano e meio, 2 anos para uma liberação. Para que seja rápido, para que quem quer trabalhar, ela precisa de um alvará rápido, precisa de um licenciamento rápido, quem quer construir, e assim por diante. E nessa parte do turismo, que a área do turismo é uma área que está em alta, e agora os municípios estão descobrindo que pode ter um retorno financeiro para o município muito bom, né? Vocês têm algum projeto específico para essa área do turismo, para o turismo rural, principalmente da Araucária? Até porque é a cidade vizinha da nossa aqui, da capital. Então, muita gente da capital, às vezes, fica pensando o que eu vou fazer, aonde eu posso ir, um caminho final de semana que você quer ir, voltar rapidinho ali. Vocês têm algum projeto para isso? Então, o nosso turismo rural, ele iniciou já alguns anos atrás, com esse chamado Caminhos do Guajuvira, mas ele ficou por ali, podemos dizer, as pessoas acabaram se contentando somente com aqueles roteiros. E agora, ao longo desses últimos 8 anos, pelo menos, a questão do turismo, da cultura como um todo na cidade, ela ficou extremamente parada. Então não se houve nenhum investimento ao longo desses últimos 8 anos, porque a administração passada entendia que turismo e cultura não era importante para a cidade. E ao contrário, a gente entende que, lógico, todas as pastas são importantes, algumas delas mais importantes que as outras. É que nem nós estamos falando aqui de saúde, de educação, de segurança. São temas que são mais relevantes, que precisam de mais atenção de todos nós, né? Agora, não quer dizer que as outras pastas precisam ficar sem nada. Então, pensando nisso, nós estamos retomando a questão até mesmo de um calendário cultural para a cidade. Hoje, infelizmente, nós não temos um centro de eventos na cidade de Araucária. Sempre tivemos lá o Parque Cachoeira, que sempre foi um parque de preservação, só que nós sempre usamos. Centro de eventos? Araucária não tem um centro de eventos. Nós estamos agora com o projeto para desapropriar uma área, para nós termos um centro de eventos planejado já para essa finalidade. E o que nós estamos fazendo? Junto com o próprio governo do estado, dentro daquela multa que houve, vocês talvez não vão lembrar, no ano de 2000 houve um vazamento de óleo dentro da refinaria da Petrobras em Araucária. Foi o maior desastre ambiental da época, e esse óleo cru ele escorreu no Rio Barigui e já caiu no Rio Iguaçu e veio descendo o Rio Iguaçu. E houve um desastre assim, muito. A questão ambiental assim, prejudicou muito a cidade. Então, após 25 anos, nós agora estamos resolvendo a questão da multa, né? Porque a empresa ela foi multada, e esse dinheiro agora foi direcionado dentro do estado do Paraná, uma parte para Araucária, outra para outros municípios, e com esse dinheiro também nós vamos conseguir desapropriar uma área e criar um centro de eventos para que justamente nós possamos retomar esse calendário cultural. E também dentro do turismo, né, nós trazemos, como eu falei para você anteriormente, para vocês, as rotas, novas rotas, né, dentro da nossa cidade. Quem conhece ali tanto o lado da represa do Passaúna de Curitiba, onde tem restaurantes, tem o pessoal tem a vela ali, que o pessoal vão andar. Então nós queremos hoje... Já fui ali, é muito bom. Se você conhece ali, você vê, é um lugar bonito, né, onde tem toda aquela paisagem bonita, com a água, com a represa. Aqueles negócios que eu esqueci o nome. Stand-up paddle. É isso. Isso. E aí, na parte da Araucária, até brinquei esses dias com o ex-prefeito Rafael Greca, falei, nós vamos deixar, Greca,
mais bonito o lado da Araucária do que Curitiba. Daí ele falou, tá bom, mas agora não é mais comigo, agora o Curitiba agora é problema do Eduardo, né? Brincando, né? Então eu falei para ele que a gente quer, ele está nos ajudando também através da Secretaria Estadual, né, do GRECA, também ajudando nesses projetos para que nós possamos, né, criar ali em Araucária novos espaços. E assim, nós temos uma produção muito grande de olericultura como um todo e o morango também em Araucária. Então muitas pessoas vão, aproveitam, é o café colonial, aí tem lá, esses dias passou a reportagem do morango canata na taça. Então você tem o colipag, que você vai direto na propriedade, tem alguns lugares com videira, que o pessoal vai colher a uva e pode comer no local, pode colher, pesa no local ali, paga para o produtor. Então a gente tem vários lugares ainda, opções para a gente aumentar o turismo em Araucária, porque nós temos regiões muito bonitas na nossa cidade de Araucária. E aí, como nós estamos falando em Curitiba, região metropolitana, estamos falando algo em torno de 4 milhões de pessoas, então é bem significativo que essas pessoas, muitos delas que não conheço, possam ir conhecer as nossas rotas, assim como conhecem outras cidades, em São José e qualquer outra cidade, né, que tem também Colombo, enfim, tem todas, cada uma delas tem uma característica. Então, Araucária, nós vamos investir, estamos investindo e vamos continuar investindo para que o nosso roteiro de turismo rural ele se fortaleça, para que as pessoas possam usufruir da nossa área rural. Lembrando que nós temos muito da nossa área rural já toda asfaltada. Então, nós temos, não vou dizer quase a totalidade, ainda falta um bom tanto, mas as principais ruas, né, que tem da área rural, todas elas já estão devidamente asfaltadas. Olha que maravilha. E agora a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. A gente vai fazer um bate e volta bem rápido e você tem que responder bem rápido sem pensar muito, tá? Vamos lá. O que é Deus para você? Olha, Deus acima de tudo é o primeiro lugar. Vem Deus. Um hobby para as horas livres. Eu gosto de passear um pouco com a família, né? Quando eu tenho esse tempo. E quando tem, né? Não, agora essa é polêmica. Time do coração. O meu time do coração é o Clube Atlético Paranaense. Aê! Olha lá os atleticanos se encontrando. Não estamos muito bem, né? Ultimamente, pois mas assim, é na alegria e na tristeza. Vamos abafar esse caso. Um sonho que você já realizou. Ser prefeito da nossa cidade de Araucária. Um sonho que você quer realizar. Poder continuar, de qualquer forma, ainda contribuindo para a nossa sociedade. Maravilha. Um arrependimento. Acho que o arrependimento é uma palavra difícil, né? De você... Coisas que você se arrepende. Às vezes, acho que no dia a dia, né? Como a gente, como cristão, às vezes até a gente... Às vezes toma alguma atitude, depois acaba se arrependendo de forma até involuntária, né? Às vezes você deixou de tratar muito bem, às vezes uma pessoa que a pessoa foi agressiva com você, tudo, você não deveria nem de entrar nesse mérito, porque na política tem muito disso, né? Geralmente eu não dou muita bola por isso, daí às vezes a gente acaba até se arrependendo, né? De ter assim, cedido. Você ter, na verdade, somente se defendido, né? Porque quando você é agredido, a tua reação também é se defender. Depois você acaba se arrependendo. Fala, olha, nem devia de dar muita bola, porque tem certas pessoas que a gente não deve desprender muito tempo, né? Exatamente. E você é daquele que prefere um churrascão ou você prefere uma comida mais gourmet? Olha, eu fui criado mais no tempo assim do churrascão, que eu, quando era menor, ainda era, enfim, sei lá, tinha uns 10 anos, esse tio meu mexeu muito com criação, então nós matávamos lá, ajudava a matar boi, tirar couro, tudo, então você é do raiz. tempo raiz mesmo, né? Como é que é? Carnear que fala? Não é carnear? Uns falam, né, no termo popular, assim, né, vai lá carnear um boi lá. Um boi. Então era um serviço, não era muito fácil, né? Mas depois vai pegando o jeito, né? Vai aprendendo. Agora eu tô, como diz, já tô muito tempo sem fazer, tô desafinado, né? É mais né? fácil no açougue, né? Agora é melhor ir lá buscar. Porque antigamente,
não tinha essa rigidez, né, de você ter um controle, lógico. Hoje, até pela questão de saúde e tudo, você tudo, tem, né, tem que ter toda essa questão da vigilância sanitária, mas antigamente era muito comum você ir até propriedade de agricultores na área rural, sei lá, matar um boi para eles, que eles cortavam, depois serravam, guardavam no freezer, que era carne para o ano inteiro, né? E a época que a carne era cara, a inflação era alta, então as pessoas engordavam lá uma cabeça de boi lá para poder ter para o ano inteiro, né? Última pergunta. Uma música que você ouve no carro? Olha, música eu sim gosto bastante sou meio de ouvir de tudo um pouco. Gosto assim bastante mais assim de música sertaneja, depende do ambiente, né? Mas não tem assim uma música específica. Eu gosto. Você é eclético? De Isso. tudo. Rock, samba, sertanejo. Depende do ambiente, né? Você tá na praia, tá ali, vai comer uma feijoada lá, você vai escutar você vai um se moldando samba, no né? ambiente. Ai, legal. Aí você vai pro interior, alguma coisa, tem lá um show sertanejo, é bacana também. Aí você vai, que nesses dias em Araucária teve o dia do rock, né? Aí não sou aquele que exercita, né, o rock todos os dias ali, né? Mas aí eu gosto de escutar um tudo bom. ali no momento... A gente escuta também de forma tranquila. Ai, que show. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que foi o teu maior desafio quando você entrou na prefeitura? Porque você é formado em engenheiro, depois se formou advogado, né? Em direito, e aí se tornou advogado. E ser prefeito é uma rotina completamente diferente da advocacia, da engenharia. Qual que foi o seu maior desafio? Olha, a gente sempre fica com aquela expectativa, aquele friozinho na barriga, né? Como é que vai ser o primeiro dia, tudo? A gente tinha um mapa na cabeça já, né? Porque eu trabalhei alguns anos lá na prefeitura, né? De 2001 a 2008. Depois eu fui secretário de Agricultura 2017 e 2018. Fui diretor jurídico da Câmara Municipal de Araucária. Advoguei 7 anos para o sindicato tem lá em Araucária dos funcionários. Então isso me fez com que eu conhecesse muito a questão interna do dia a dia do administrativo de uma prefeitura, né? Então isso me facilitou bastante porque a gente conhece os departamentos, sabe como que funciona. Já tem aquele tato como ali, que é né? aquela Não estrutura. foi algo totalmente não é uma então. coisa nova, assim, que você, olha, Caiu de paraquedas. Caí de paraquedas ali. Então, mas lógico, a gente fica com aquela expectativa, né? Como é que vai ser? Porque, obviamente, também a responsabilidade ela triplica, né? Aumenta Exatamente. bastante. Mas foi bem tranquilo, cada secretário foi se acomodando nas suas pastas, a gente foi ajudando, continuamos com desafios quase no diário, todos os dias tem às vezes alguma coisa nova, mas enfim, no geral, as coisas estão sendo, o que está sendo planejado, nós estamos executando. O primeiro ano é um ano difícil do governo, quando há uma mudança de governo. Porque nem o orçamento é o que nós fizemos, foi o que a gestão passada fez. Então você pega um orçamento que não é aquilo que você esperava, mas estamos sim, juntamente com o governo do estado, muito afinado com o governo do estado, com o nosso governador Ratinho Júnior, então já tem liberado algumas verbas, nós estamos entregando vários projetos, tanto na CICID, em outras secretarias, juntamente agora lá com o Guto Silva na CICID, né, para que esses projetos possam também chegar e Araucária ser contemplado. Então nós estamos planejando, nós temos vários desafios na cidade, encontrei uma cidade com um problema seríssimo com obras, foram 19 obras que encontramos num completo abandono, obras, para você ter uma ideia. Nós temos lá na Unidade Básica de Saúde de São José, que se chama lá no Tupi, na Campina da Barra, uma obra que faziam 2 anos que essa Unidade Básica de Saúde estava abandonada. Então, quando nós chegamos em janeiro, nós sabíamos do problema, sequer o contrato tinha. Aí até achar o contrato, uma bagunça generalizada, aí fomos descobrir que não tinham nem rescindido o contrato com a antiga empresa, a empresa simplesmente abandonou a obra, ninguém fez nada, passado 2 anos, então agora tivemos que tomar todas as atitudes jurídicas, né, cabíveis à espécie, para que possa se romper, foi rompido o contrato, tudo, para agora que nós estamos também
em fase final de um laudo para que talvez a obra tenha que ser demolida. Foi construído 20% da obra, 20%. Ela foi feita uma laje e foi aplicado dinheiro público ali. Só que a obra, visivelmente, ela tem problemas estruturais que os engenheiros já tiveram esse diagnóstico, só que para nós ter a certeza, a gente precisa de um laudo pericial para dizer, olha, essa laje tem que demolir porque ela vai romper lá na frente. Mas, em paralelo a isso, esse mês nós vamos dar uma boa notícia para os moradores lá da nossa região. Daqui uns dias, eu acredito mais 15, 20 dias, o pessoal lá tá nessa ansiedade, estão nos cobrando com razão, mas eu vou, daqui uns dias, anunciar uma boa notícia para o pessoal lá para que a gente possa resolver definitivamente esse problema. E todas as outras obras que nós encontramos com problemas, todas elas têm uma solução jurídica para cada uma. Outras são mais rápidas, outras são demoradas, mas todas elas estão sendo tratadas e daqui uns dias algumas vão voltar já aonde a gente encontrou obra com 70% de execução e depois foi abandonada. Vamos terminar, por óbvio, né, para entregar todas as obras para a nossa população. E é importante você abordar esses assuntos, porque às vezes as pessoas veem a obra parada lá e falam, o prefeito não está fazendo nada. Tudo isso é muito burocrático. Tudo isso leva muito tempo e é importante. Aqui a gente tem o maior exemplo aqui em Curitiba, foi o viaduto ali do Tarumã, né? Naquela parte do Tarumã ali. Nossa, foi um problema enorme. E assim, quem não sabe do dia a dia, quem não sabe como que funciona o procedimento, acha que a culpa é do prefeito que não está fazendo nada. Mas a quantidade de tempo que leva uma licitação, uma impugnação do resultado da licitação, daí tem que cancelar a licitação, fazer outra licitação, a empresa que ganhou não vai lá, não cumpre. E tudo isso leva... Só nessa conversa aqui passa um ano tranquilo, né? Então, assim, tem essa dificuldade, é importante a população saber dessas questões mais técnicas e burocráticas que envolvem todo o processo para a entrega da obra, né? Olha, isso é fundamental, né? O que você mencionou, Vitória, muitas vezes dá a impressão que as pessoas passam e falam, olha, essa obra está abandonada e ninguém está fazendo nada. De fato, quando eu peguei, as obras estavam abandonadas, que não era possível, quase 2 anos uma obra abandonada e ninguém fez nada. E poucas pessoas cobraram. Logicamente que faz parte, né? As pessoas cobrarem, mas eu não tenho também uma capacidade de entregar do dia para a noite, justamente pela burocracia, como você mencionou. Você depende de licitação, até você formar uma licitação nova. Hoje, pela nova lei de licitações, a 14133, você tem várias etapas também que você tem que refazer, e tudo isso, você está falando de uma licitação que, no mínimo, a pouco você leva quase 6 meses para você organizar e fazer ela, né? O bom se nós pudéssemos contratar e fazer uma licitação em 1 mês e meio, 2 meses no máximo, só que, infelizmente, a gente pegou o município dessa forma, sabe, com problemas estruturais de infraestrutura dos próprios públicos, né? Vários CMEs, escolas, unidades básicas de saúde, CRAS, muito comprometidos, sabe? Estruturas lá com problema de infiltração, chovendo dentro. O nosso Hospital Municipal de Araucária, para você ter uma ideia, começo do ano, teve uma chuva forte e as pessoas estavam aguardando ali no centro cirúrgico para entrar numa fila de cirurgia. Tiveram que cancelar naquele momento. Eu estava do lado, dentro do HMA, do Hospital Municipal de Araucária, presenciei isso, porque realmente estava chovendo tudo dentro. Fomos lá ver, o telhado do hospital está inteiro deteriorado. Tanto que abrimos a licitação, agora vai ser trocado todo o telhado. Mas por quê? Falta de manutenção, abandono. Sincera, prefeito, eu não imaginava que Araucária, com o poder financeiro, né, estivesse nessa situação. Nunca imaginei. 19 obras abandonadas é muita coisa. Não, para uma cidade com orçamento de 2 bi... É surreal. É surreal. Não tem explicação para um negócio desse. É que quem olhava, às vezes, a cidade, se olhando por fora... Esteticamente estava bem maquiada a cidade. Exato. Ela estava lá
com a iluminação de LED, que é uma coisa boa, vamos dizer. Sensacional. O asfalto, ali, o Quem passa Wi-Fi pela no cidade ônibus. acha maravilhoso, mas quem Isso. vive a realidade... No dia a dia, saúde, um caos total na saúde, prédios deteriorados, falta de mão de obra, as pessoas aguardando consultas 1 ano, aguardando uma cirurgia 2, 3, 4 anos. Eu encontrei gente que fazia 5 anos que estava esperando uma prótese de quadril. Aí eu perguntei para ela, né? Ela fez questão até de uma senhora me mostrar todos os exames. Aí fiquei imaginando a dor dessa pessoa ficar 5 anos esperando uma prótese de quadril. Ela sofrendo, ela estava andando com aquele apoiador, né? Como se fosse uma bengala, mas é aquela que tem uma borracha assim na ponta, né? Como se fosse uma bengala. Enfim, eu fiquei imaginando como é que essa pessoa está aguentando todos esses anos. Então, e isso, nós estamos falando, como eu mencionei, do Hospital Municipal, um investimento no mínimo de 10 milhões, que nós estamos agora com a parceria do Estado para investimento de equipamento, mais 10 milhões para a reforma estrutural de todo o prédio, 1,5 milhão que o município já está arcando para trocar todo o telhado. Então, numa unidade, que é o hospital, nós estamos falando de 21,5 milhões. 21 milhões e meio, né? Eu posso estar falando alguma bobeira aqui, tá, prefeito? Você me corrija, mas acredito eu que se tivessem feito as manutenções preventivas lá atrás, hoje não estaria nessa situação e esse recurso poderia ter remanejado para outra demanda, né? Com certeza. É que nem qualquer imóvel que você compre, seja a tua casa, ela tem manutenção. Se abandonar, ela vai se deteriorar, passados né? anos e, lamentavelmente, quando a gente subimos no telhado para constatar, chamamos os engenheiros, tudo, eles falaram, olha, sabe, isso aqui não tem nem como remendar mais. Se ia subir no telhado, fazer uma solda numa telha, trocar, ele estava tão deteriorado que ele abria outro pedaço e falou, olha, troca o telhado que vai sair mais barato. E a gente vê nesse bate-papo aqui quantas urgências que tem, que demanda. Você vai ter que escolher, porque são tudo urgência, não é verdade? Sim. Você tem que ver pelo grau de complexidade de cada uma, né? E a gente imagina que teu dia a dia deve ser uma loucura, uma correria por conta disso, né? Para tentar dar conta de tudo. É. Mas quando você assumiu, quais eram ou quais são as suas prioridades para o município de Araucária? Bom, a prioridade hoje, pelo diagnóstico que nós fizemos, é a saúde. Continua sendo a saúde, só que a saúde não tem como você resolver a curto prazo, porque você tem que ter um dinheiro para custeio, um dinheiro que você não tem. Como eu mencionei para vocês, só uma única unidade hospital vai consumir 21,5 milhões e que não tem esse dinheiro sobrando. Uhum. Sem falar em todas as outras unidades básicas de saúde, as que são mais antigas, que precisam de reforma, precisa reposição de material humano, de médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, recepção, equipamentos. Então, ao longo do tempo, estamos recuperando, não está ainda da forma que nós queremos, mas é humanamente impossível. Se tivéssemos dinheiro sobrando, a gente chegava lá e investia, precisamos investir mais 50 milhões na saúde, tivesse sobrando, a gente investia, contratava serviços para tudo aquilo, aquela demanda que ficou, aquele passivo que ficou para trás, a gente resolver, mas não tem. Então, enquanto não tem, a gente vai ter que ir tocando o nosso dia a dia, puxando essa fila que ficou para trás, para ir resolvendo o caso dessas pessoas que ficaram esperando e vencer o dia a dia, porque todo dia nós temos demanda na saúde, né? Daqui a pouco é impossível alguém zerar uma fila, porque não se zera nenhuma fila da saúde, né? A saúde ela é constante, é todo dia. Se você achar que zerou agora, em frações de segundo, você já tem uma demanda circulando no município, né? Então você tem que criar uma situação que você tenha um conforto, que as pessoas possam ir no posto de saúde, serem atendidas, tenham um agendamento rápido para uma consulta. Tem uma previsão, né? Porque que nem essa senhora que você falou, foi uma questão que está sem previsão de quando que ela vai conseguir receber a prótese, né? Então são 5 anos aí que ela está naquela esperança, sem ter essa previsão concreta. Isso, né? Então são essas pessoas que nós estamos puxando na fila para juntamente até fazer algumas parcerias junto com o Estado, pelo Opera Paraná também, para que nós possamos
entregar esse serviço para essas pessoas e depois ela entrar numa normalidade. Então, ao longo do tempo, nós temos ações de curto, médio e longo prazo. Agora falando sobre educação, mais de 400 professores foram beneficiados com um decreto teu que aumentou o piso salarial desses professores. A educação, a pasta ainda pode esperar mais novidades ou parou por aí? Não, acho que a educação ela é uma das pastas importantíssimas, né? Como acho que ao lado de saúde e segurança pública, ela sempre tem que ter uma atenção redobrada. Então, na educação nossa em Araucária, o nosso IDEB, ele não é bom, o nosso IDEB em relação ao nosso estado como um todo. Então, nós precisamos melhorar muito essa classificação nossa e a partir do momento que nós conseguimos trabalhar junto com os nossos professores, eu tenho liberado muitos deles que na questão até no período da hora atividade que eles fazem para que eles possam fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que a gente qualifica mais os nossos professores, com certeza nós vamos reverter isso e vai ter o reflexo direto para os nossos alunos, né? Então, nós temos que continuar melhorando a nossa questão do investimento de mais recursos na educação. Para o ano que vem agora nós queremos entregar um kit escolar completo para os nossos alunos, com uniforme também escolar. Então, acho que isso também ajuda nas famílias. Esse decreto nós fizemos para poder contemplar esses professores para receber muitos deles estão recebendo até acima do piso, né, nacional. Então, acho que isso vem ao quê? Vem a valorização. Então, muitas vezes, os professores e o funcionalismo como um todo sempre esperam mais, só que o município também ele tem uma capacidade financeira e nós não podemos também extrapolar. Então nós demos para os nossos servidores todo o reajuste inflacionário, né? Recompomos a inflação, demos R$200 de aumento no nosso vale alimentação, que foi de R$1.100 para R$1.300 por mês para todos os funcionários, e também agora, esse mês de setembro, eu autorizei 1,5% de ganho real para os nossos funcionários, que é para recompor aquelas perdas que eles tiveram, que eles haviam a demanda deles. Então isso contemplou a educação, todos os outros funcionários. Então o próprio ambiente de um CEMEI, de uma escola, como eu falei para vocês, que precisa de uma reforma, tudo, isso também ajuda, porque você tem um ambiente melhor. Então todas as escolas elas vão ter que passar por uma transformação, por uma reforma, às vezes uma ampliação, mas pelo menos a manutenção, que hoje não tem. Então a gente está preparando todos esses processos, esses projetos agora esse ano, para que ano que vem nós possamos dar essa qualidade melhor para o ambiente e assim também valorizar cada dia mais os nossos professores, que são importantíssimos, né? Não só eles, todo o nosso funcionalismo é importante. Afinal de contas, o serviço público ele é prestado por esses colaboradores nossos, né? Então, acho que valorizar nosso professor é você ter uma educação, um futuro melhor para toda a sociedade. Com certeza. E a gente vem acompanhando, e a gente viu também que vocês estão aí aumentando o efetivo das guardas municipais, estão preparando a cidade para trazer uma muralha digital para proporcionar mais seguranças para araucarienses que fala? Araucarienses. Araucarienses. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho, prefeito. A gente sabe que são aí 8 meses, né? Porque janeiro não conta muito, né? Recesso. E a gente acabou de entrar em setembro, então são 8 meses de trabalho e você já vem fazendo mudanças significativas. Então, parabéns pelo teu trabalho. Infelizmente, o Govcast está chegando ao fim aqui dessa entrevista. A gente teria muito mais para falar. Se você quiser falar sobre essa questão da segurança, fique à vontade. Mas, assim, a gente já quer te parabenizar por esse trabalho tão maravilhoso que você já vem proporcionando aí, mesmo com as dificuldades e adversidades de assumir uma pasta com tanta demanda e coisas aí para organizar, você já tem aí demonstrado e feito essa diferença. E principalmente por fazer uma gestão a longo prazo também, né? O que é muito importante, pensar a longo prazo, planejar, preparar o município para isso, eu acho que é o mais importante. Não ficar ali querendo mostrar serviço que não vai dar em nada lá no final dos 4 anos, né? Então eu agradeço, né, pelo convite, né, por vocês, e voltaria com certeza em outras vezes, em outras oportunidades. E para nós, como um todo,
Só para finalizar a questão da segurança, realmente a Araucária, do tamanho que é a Araucária, do porte, pela arrecadação, nem muralha digital nós temos lá. Mas estamos já finalizando, praticamente está quase finalizado esse estudo interno, né, para a gente instalar muralha digital, modernizar. Nós temos um efetivo muito bom da nossa Guarda Municipal, temos 280 hoje guardas municipais da nossa cidade, que nos ajudam, né, contribuem junto com o Estado, com a Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo fazendo um trabalho em conjunto para que a cidade fique cada dia mais segura, né? Então a gente vai continuar com os nossos projetos de curto prazo, a médio, a longo prazo, tem para que a cidade possa chegar lá na frente, a gente entregue tudo aquilo que nós prometemos em campanha, né? Que são várias coisas, mas eu quero frisar aqui para as pessoas que o meu compromisso continua sendo aquele que eu falei em campanha e devagar, por mais que às vezes as pessoas acham que mas não está saindo já, mas daqui a uns dias eles vão ver que realmente tem toda uma programação, todo um planejamento que agora entrando para o segundo ano, terceiro ano, vai ser entregue tudo aquilo que nós prometemos para que a sociedade realmente usufrua, né, dessa riqueza da Araucária. Então agradeço, Vitória, agradeço você também, Priscila, né, e parabenizar pelo trabalho de vocês. A gente sabe que vocês também acompanham no estado inteiro, estão sempre nos eventos, né, do governo do estado, né, também apresentando aqui o GovCast. Então parabenizar vocês pelo trabalho, e para nós é uma oportunidade de estar aqui como prefeito e vir também trazer algumas coisas, alguns índices, né, podemos dizer, da nossa cidade de Araucária. E as portas do GovCast estão sempre abertas, tem novidade, traga aqui pra gente, vai ser um prazer disseminar toda essa informação e levar essa esperança e novidades pro pessoal da Araucária, tá bom? Tá, ok, obrigado, e eu agradeço mais uma vez E a gente vai lá tomar um café, viu? Você prepara um café pra gente lá, por favor. A gente quer ver a xícara lá no gabinete. E comer morango também, a gente não pode esquecer do morango. Com certeza. Morango também tem bastante morango. A Araucária é um dos maiores produtores de morango do estado do Paraná. Olha que chique. Amo morango. As duas, né? As duas taurinas aqui, que adoram comer. E na próxima você traz pra nós uma caixinha de morango. Zóia, também vou guardar vocês lá também em Araucária. Com certeza iremos, com certeza. Tá E pra você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E fiquem ligados no próximo episódio. Tchau. Tchau.